dos livros do Augusto Cury, que vão falar uma análise da inteligência de Cristo. E acabamos de passar o Natal, né? Acho um momento bem legal, bem adequado para começar a ler esses livros. E eu mostrei num vídeo anterior a coleção deles, são 5 livros, vou passar rapidinho, que é o livro 1, O Mestre dos Mestres, que eu vou começar por esse, né? Porque assim, gente, eu tenho muita vontade de estar lendo esses livros. Eu falo, por que não? E lendo aqui no canal, né? Para aproveitar o útil ao agradável, o trabalho do YouTube com a leitura, e assim também vocês ficam conhecendo esses maravilhosos livros. E falar de Jesus, né, um pouco também. Conhecer um pouco mais da história, da inteligência do mestre dos mestres, né? A nossa inspiração. E 3 livros. 3 não, eu falei que é 5, é isso mesmo. O Mestre dos Mestres, que é o primeiro, esse primeiro. O segundo, deixa eu ver aqui, O Mestre da Sensibilidade. O terceiro, O Mestre da Vida. Quarto, O Mestre do Amor. O quinto, O Mestre Inesquecível. Eu não sei se tem mais, se tem outros dessa coleção ou se são só 5. Eu ganhei 5. Bom, eu tinha lido até a metade, mas como eu não tinha gravado, eu vou começar a reler do início. E para a gente começar, eu vou começar no capítulo 1. Ai, gente, espera que caiu aqui. Caiu aqui o marcador de texto. Então, bora lá. Capítulo 1. Características intrigantes da inteligência de Cristo. A arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Por isso, frequentemente não expandimos as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender a se interiorizar, a usar as dores para crescer em sabedoria, a trabalhar as perdas e as frustrações com dignidade, a agregar ideias, a pensar com liberdade pensar com liberdade e consciência crítica, a romper as ditaduras intelectuais, a gerenciar com maturidade os pensamentos e as emoções no focos de tensão, a expandir a arte da contemplação do belo, a de se doar sem a contrapartida do retorno, a se colocar no lugar do outro e considerar suas dores, necessidades psicossociais. Aqui só nesse trecho já dá uma reflexão enorme. Porque, veja bem, né? A gente tem a mania, muitas vezes, de falar sem pensar. Fala o que vem, muito rápido, ali no calor da emoção, né? No calor ali da angústia, do acontecimento, tomado muitas vezes pela raiva, né? Pela frustração. A fazer também, a agir sem pensar. E quando a gente para pensar, muitas vezes a gente não se arrepende do que falamos, do que fizemos, né? E aí já é tarde. Tem um ditado aí popular que eu não sei muito bem de quem é, mas aí fala assim: aí o leite já derramou, já sujou todo o fogão, né? E agora, para limpar? Às vezes dá trabalho, né? Porque às vezes encarde, às vezes gruda. Então tem muita consequência. Outra frase que ele faz, que faz a gente pensar bem: contemplar o belo. Contemplar o belo. Veja bem. Paramos quando para contemplar o belo? Principalmente as coisas da natureza, né? Muitas vezes a gente passa correndo na rua, a gente olha uma flor, às vezes não dá nem para ver, uma árvore, a gente contemplar, admirar a chuva. Muitas vezes estamos correndo tanto, tão com pressa, né? Que a gente não dá nem conta de alguma coisa que tinha ali. Às vezes a gente passa várias vezes pelo mesmo lugar e quando passamos para olhar mesmo, poxa, mas isso estava aqui, né? Ai, que árvore linda! Eu nunca parei para observar que estava aqui. Muitas vezes acontece isso com você, comigo acontece. Então, para a gente contemplar as coisas boas da vida, né? Para ter essa sabedoria. Outra coisa que fala também aqui nesse trechinho que ele já falou, saber lidar com as nossas frustrações, as perdas, né? Muitas vezes
ela traz um fortalecimento para a nossa vida. Muitas vezes a gente se apega ali para sofrer, para chorar, né? Para remoer a dor, para ficar o tempo todo sofrendo, falando mais e potencializando mais o sofrimento. Na verdade, muitas vezes é assim. Mas se a gente parar para pensar que a gente pode usar isso a nosso favor para nos fortalecer, porque a gente não evolui sem sofrimento, sem passar por alguma coisa, sempre tem alguma coisinha, né? Um mais, outro menos, né? Leve, médio, mas tem. Então, só esse trechinho traz muita reflexão, né? Maravilhosa. Então, continuar aqui a nossa leitura. Ó, muitos homens ao longo da história brilharam, já estava errando, brilharam em suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento. Aqui ele fala, Sócrates foi um questionador do mundo, Platão foi um investigador das relações sociopolíticas, e aí ele vai falando de vários filósofos, né? A temporalidade da vida humana é muito curta. Em poucos anos encerramos o espetáculo da existência. Infelizmente, poucos investem em sabedoria desse breve espetáculo. Por isso, não se interiorizam, não se repensam. Aqui, esse pedacinho também já traz uma reflexão boa também, né, gente? Porque a gente sabe que o teatro da vida que ele fala é aqui, né? A Terra é o palco, nós somos os atores, né? Ele fala que a gente está aqui no teatro da vida, então o tempo é curto, porque sabemos que todos temos os dias, né? A gente nasce, cresce, envelhece, né? Morre. Então, chega um momento que essa vivência aqui na Terra, ela tem um final. Não vamos ficar aqui para sempre, né? Somos espíritos eternos, mas aqui na Terra a gente tem um momento de partir e pouco se investe mesmo nesse desenvolvimento do ser humano, de nós mesmos. Porque a gente está muito procurando crescer materialmente, né? Ter. E muito. O ser é muitas vezes esquecido. A gente não para pensar o ser. Para muitas vezes, para muita gente, né? O que que pensa? Crescer, ser, ter, evoluir, é ter coisas, eu vou atrás de coisas. Mas e o eu? O eu ser, o sou, né? Como que eu vou explicar? Me ajuda aí, né? A evolução mesmo da nossa essência, do nosso eu, o aprendizado, né? Que fica para a vida, não só ler coisas assim uma atrás da outra, mas aí eu tô lendo muita coisa, eu tô ficando inteligente, né? Porque a gente adquire muitas informações, muitas vezes com as leituras, com a TV, temos acesso às ferramentas que traz muita informação. E muitas vezes a gente fica tão cheio aqui, ó, tão cansado, mas o que a gente aprende mesmo? O que realmente a gente consegue levar para a vida, trazer para o dia a dia, que nos ensina algo, que faz a gente melhorar, a repensar a nossa vida, né? Poucas coisas. Tem muita coisa disponível e tem, mas muitas vezes a gente não acessa. A gente fica muito na correria do ter, porque é maravilhoso ter, o poder é maravilhoso, né? Quem não quer ter uma vida melhor, quem não quer ter abundância nas coisas, né? Ter mais, construir mais, ter uma vida confortável. Queremos, podemos e precisamos sim, mas a gente não pode esquecer do ser, né? Do eu sou, né? Então vamos indo, né? É maravilhoso, gente, tem muita reflexão. E continuando, eu nem sei mais onde eu parei. Olha, falar desse livro, essa leitura, gente, isso é muito inteligente, né? Bom, se enumerarmos os seres humanos que brilharam, eu acho que parei nessa parte. Então, vou repetir, viu, gente? Porque eu virei a página. Ó. Se enumerarmos os seres humanos que brilharam em suas inteligências e investiram em sabedoria e compararmos esse número ao contingente de nossa espécie, ele se torna muito pequeno. Independentemente de qualquer julgamento que possamos fazer, o fato é que esses seres humanos expandiram o mundo das ideias no campo científico, cultural, filosófico e espiritual. Alguns não se preocuparam com a notoriedade social, preferiram o anonimato, né? Então, muitos estavam pensando em evoluir, em ajudar a humanidade a evoluir também,
com o seu legado, com as suas escrituras, né? Suas escrituras? Eu acho que não é isso aí não, né? Mas por aí vai, né? Eles não estavam assim, né, com a preocupação em ficar famoso, de ser reconhecidos, enfim, e muitos estão aí, né? Famosíssimos. Alguns filósofos a gente só ouviu falar bem muito, né? Muito, muito, muito depois da sua morte, né? Ah, não conheciam suas obras, não conheço quase nada. Só sei que nada sei. Então é isso. Então, independentemente de qualquer julgamento que possamos fazer, o fato é que esses seres humanos expandiram o mundo das ideias no campo científico, né? Alguns não se preocuparam com a notoriedade social, preferiram o anonimato, não se importando de divulgar suas ideias e escrever seus nomes nos anais da história. Porém, suas ideias não puderam ser sepultadas. Elas germinaram nas mentes e enriqueceram a história da humanidade. Estudar a inteligência desses homens pode nos ajudar muito a expandir a nossa própria inteligência. E aí, esses homens, gente, que são os filósofos, né, que eu li aqui no comecinho, uns deles que eu falei foi Sócrates, né, Platão, um dos nomes que ele cita aqui no livro, tem outros também que ele cita, que é Shakespeare, Hegel, Marx Weber, melhor nem falar o nome, né, gente, porque eu tô errando os nomes deles aqui. Agostinho, São Tomás de Aquino, um deles, tá? Agostinho e, nossa, tem vários aqui. Freud, olha, gente, tem uns aqui que eu não sei nem ler o nome. Einstein, nem vou ler todos, porque tem uns aqui que eu não acerto ler, então eu vou falar errado. Mas na descrição eu vou deixar alguns que tem, porque a gente pode se aprofundar, né, no conhecimento desses estudiosos, desses filósofos, né, super inteligentes, que ajuda a gente a se melhorar, a progredir. Então, como ele falou, né, ajuda na expansão da própria inteligência. Maravilhoso. Continuando. Houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou em sua inteligência, mas era dono de uma personalidade intrigante, misteriosa e fascinante. Quem será, né? Ele conquistou uma fama indescritível. O mundo comemora seu nascimento. Todavia, apesar de sua enorme fama, algumas áreas fundamentais da sua inteligência são pouco conhecidas. Ele destilava a sabedoria diante das suas dores e era íntimo da arte de pensar. Chegando lá, esse homem foi Jesus Cristo. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do nascimento à morte. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram os séculos, embora ele nunca tenha procurado status social ou político. Né? Ele nunca quis ser famoso, nunca quis ser reconhecido. Ele estava ali para ajudar quem fosse, né? Ele não estava se portando com o grau da pessoa, né? Com o bem que a pessoa tinha. Se era rico, se era pobre, se era novo, se era velho, se era preto, se era branco. Não interessava para ele, né? O que ele queria era ajudar. Simples assim. E continuando. Ele cresceu sem se submeter à cultura clássica do seu tempo. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos da sua época. Os escribas e os fariseus, que possuíam uma cultura milenar rica, eram intérpretes e mestres da lei. Ficaram chocados com seus pensamentos. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico ou social. Conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, em vez de se preocupar com suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno das suas necessidades, ele se preocupava com as dores e as necessidades alheias. O sistema político e religioso não foi totalmente com ele, mas ele foi
tolerante. A gente errei aqui. Ai, perdão. Vamos repetir essa parte. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Foi incompreendido, foi rejeitado, zombaram dele, cuspiram em seu rosto, foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa. Pelo contrário, exalava tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais protético sentido. Olha isso, gente. Eu fico fascinada de ler, acredita? Dá vontade de ler assim. É maravilhoso conhecer um pouquinho, né, da sua inteligência. Muitos autores, ao longo dos séculos, abordaram Cristo em diferentes aspectos espirituais. Sua divindade, seu propósito transcendental, seus atos sobrenaturais, seu reino celestial, sua ressurreição, a escatologia, doutrina das últimas coisas e muitas outras coisas. Quem quiser estudar esses aspectos terá de procurar os textos desses autores, pois a análise da inteligência de Cristo o investiga de outra perspectiva, de outro ângulo. Então, esse livro do Augusto Cury, ele traz um outro olhar para a inteligência de Cristo, né? Que eu acho que nunca antes um autor fez. Não que eu conheça, né? Também conheço quase nada, né? Só sei que nada sei. Pois é isso. Só sei que eu não conheço nada. Enfim. E aí, continuando aqui, gente, é tão inteligente que eu não sei nem o que comentar, né? Eu não tenho, eu vou ir lendo. Porque senão também a gente não termina, né? E aí, me perdi de novo onde foi que eu estava. Bom, este livro faz uma investigação, talvez jamais realizada pela ciência. Olha aí o que ele fala, tá vendo? Talvez jamais realizada pela ciência, né? Da interpretação ou pela psicologia. Ele investiga a singular personalidade de Jesus Cristo. Analisa o funcionamento da sua surpreendente inteligência. Estuda sua arte de pensar, os meandros da construção de seus pensamentos, nos seus focos de tensão. Então, aqui ele vem falar mesmo, né, que essa análise, talvez é a primeira pessoa a fazer, né, a análise do pensamento mesmo, da inteligência do nosso mestre. A inteligência é composta de muitos elementos. Em síntese, ela se constitui da construção de pensamentos, da transformação da energia emocional, do processo de formação da consciência existencial. Quem sou? Como estou? Onde estou? Da história inconsciente arquivada na memória, da carga genética. Aqui definirei a personalidade como a manifestação da inteligência diante dos estímulos do mundo psíquico. Bem, como dos ambientes e das circunstâncias em que uma pessoa vive. Todo ser humano possui uma inteligência, mas nem todos desenvolvem suas funções mais importantes. Esse óculos, gente, só fica caindo, mas sem ele eu não vou conseguir ler nada. Beber uma aguinha, né, pra molhar aqui, né, porque já tô com sede. Tô pensando que o negócio tava fechado. Vai me falando depois, gente, se vocês estão gostando, se vocês querem que eu leia mais esse livro. Porque eu vou ler todo, né, mas não sei se eu vou ler todo aqui. Mas aí vocês podem estar comprando ele para continuar a leitura. Bom, durante as quase 2 décadas em que tenho pesquisado o funcionamento da mente, a construção da inteligência e o processo de interpretação, posso afirmar com segurança que Jesus possuía uma personalidade bastante complexa, muito difícil de ser investigada, interpretada e compreendida. Este é um dos fatores que inibiram a ciência de procurar investigar e compreender, ainda que minimamente, a sua inteligência. Analisar a inteligência de Cristo é um dos maiores desafios da ciência. Uau, imagino que seja mesmo. Porque a gente pensa assim, chegar, né? A gente vê ele como o quê? A inspiração. Seguir os ensinamentos dele.
seguir os ensinamentos dele. É difícil, você agora se imagina investigar a inteligência dele, porque a gente está falando, gente, de Jesus, né? Então, deve ser mesmo. Deve não, é difícil. Bom, após ter desenvolvido os alicerces básicos de uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, comecei a me envolver nesse enorme e estimulante projeto que é investigar a personalidade de Jesus. Foram anos de estudo em que procurei, dentro das minhas limitações, fugir das respostas aleatórias e das explicações científicas superficiais. Interpretar a história é uma tarefa intelectual mais complexa. Significa reconstruí-la e não resgatá-la de maneira pura. Reconstruir os fatos, os ambientes, as circunstâncias do passado é um grande desafio. Aí que ele fala: se o leitor tentar resgatar as suas experiências mais marcantes, verificará que isso frequentemente reduz a dimensão das dores e dos prazeres vividos no passado. Estudaremos esse assunto. Todo resgate do passado está sujeito a limitações e imperfeições. Este livro, que é um exercício de interpretação psicológica da história, não foge à regra. Se interpretar a história é uma tarefa intelectual complexa e sinuosa, imagine como deve ser difícil investigar a inteligência de Cristo. Os níveis de coerência intelectual, sua capacidade de gerenciar a construção de pensamentos, de transcender as ditaduras da inteligência, de superar as dores físicas e emocionais e de abrir as janelas da mente das pessoas que o cercavam. Jesus possuía uma personalidade difícil de ser estudada. Ai, o óculos não fica. Suas reações intelectuais e emocionais eram tão surpreendentes e incomuns que ultrapassaram os limites da previsibilidade psicológica. Apesar das dificuldades, é possível viajarmos por algumas avenidas fundamentais do seu pensamento e compreendermos algumas áreas importantes da sua inteligência. Bom, gente, eu estou encantada com essa leitura. Gente do céu. Bom, um enigma para a ciência em diversas áreas. Aqui, aí agora, nessa outra parte, ele vai falar: quem foi Jesus Cristo? Este livro, que pretende realizar uma análise psicológica de sua inteligência, não pode responder plenamente essa pergunta, pois ela entra na esfera da fé. Uma esfera que ultrapassa os limites da investigação científica, que transcende a ciência da interpretação. A ciência se cala quando a fé se inicia. A fé transcende a lógica. A fé transcende a lógica, é uma convicção em que há ausência de dúvida. A ciência sobrevive da dúvida. Quanto maior for a dúvida, maior poderá ser a dimensão da resposta. Sem arte da dúvida, a ciência não tem como sobreviver e expandir a sua produção de conhecimento. Jesus discorria sobre a fé. Gente, porque a fé, a gente parar para pensar um pouquinho, né? Refletir rapidinho. Para a gente explicar a fé, só quem sente mesmo, né? Quem tem muita fé. Uns tem mais, outros tem menos, outros tem poucas, outros tem nada. Tem ali 0%. Né? Acontece que tem alguém que não tem. Mas é uma coisa que eu acho que não dá para explicar assim, né? Assim, e nem questionar. Porque muitos têm um tanto, assim, em tudo. Para tudo tem muita fé. Outros têm menos, como eu falei. Mas a gente não dá pra gente medir a fé da outra pessoa, nem subestimar o tamanho da fé da outra pessoa, tampouco julgar, não é verdade? Em o conhecimento, Jesus discorria sobre a fé, falava da necessidade de crer sem duvidar, de uma crença plena, completa, sem insegurança. Falava da fé como um misterioso processo de Eita, agora pegou, viu? Calma aí. Falava da fé como um misterioso processo de interiorização, como uma trajetória de vida clandestina. Discorria sobre a fé como um viver que transcende o mundo material, extrapola o sistema sensorial e cria raízes no âmago do espírito humano. A ciência não tem como investigar o que é essa fé, pois, como suas raízes se encontram
encontram no carne da experiência pessoal, ela não se toma um objeto, ela não se torna, lá vem eu, ela não se torna um objeto de estudo investigável. Todavia, apesar de Jesus Cristo falar da fé como um processo de existência transcendental, ele não anulava a arte de pensar. Pelo contrário, era um mestre excepcional nessa arte. Ele não discorria sobre uma fé sem inteligência. Para ele, primeiro deveria se exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Né? Olha aqui de novo a importância do pensamento, né? De pensar e refletir antes de crer. Porque a gente também tem que pensar sobre a fé, porque a gente tem fé, né? Mas a fé sozinha, né, gente? Também temos que fazer a nossa parte. Porque a fé move montanhas, sim. Mas se a gente fica, não, eu tenho fé, né? E vamos deixar o barco rolar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Principalmente. Porque Deus fala, faz por ti que eu te ajudarei, filho. Não é verdade? Agora vamos ver aqui que eu me perdi de novo, né? Para ele, primeiro deveria exercer a capacidade de pensar, foi aqui que eu parei. Se estudarmos os 4 evangelhos e investigarmos a maneira como Jesus reagia e pensava e expressava seus pensamentos, constataremos que pensar com liberdade de consciência e consciência era uma obra-prima para ele. Eu acho que ele, gente, para ele, eu acho que não é que era fácil, né? Mas o jeito que ele fazia as coisas, com algumas leituras, traz pra gente assim, como parece ser fácil, né? Parece que para ele tudo era mais fácil. E pra gente, parece que muitas coisas têm um peso, né? Muitas coisas a gente acha difícil, porque acho que muitas vezes por causa do nosso ego, porque a gente tá indo em evolução realmente, né? Mas o ego, né? Aquela coisa da gente querer ser, querer aparecer, sei lá, muitas vezes a gente. O orgulho, essa é a palavra, né? Muitas coisas ferem o nosso orgulho. E aí, por orgulho, muitas vezes a gente acha tudo mais difícil, assim, né? Muitas vezes até o perdão a algumas pessoas e para algumas coisas, o perdão não é tão difícil, né? Eu acho que Jesus não tinha nem. Ele não precisava perdoar, porque ele não se magoava com as pessoas. Ele não precisava perdoar as pessoas, né? Porque acho que ele não trazia mágoa no seu coração. Era puro. É isso. Não dá pra comentar, gente. Tem que parar de comentar, porque quem sou eu pra comentar? Ai, meu Deus. E aí, bom, vamos. Ó, um dos maiores problemas enfrentado por Cristo era o cárcere intelectual em que as pessoas viviam, ou seja, a rigidez intelectual com que elas pensavam e compreendiam a si mesmas e o mundo que as envolvia. Por isso, apesar de falar da fé como ausência da dúvida, ele também era um mestre sofisticado na arte da dúvida. Ele a usava para abrir as janelas da inteligência das pessoas que o circundaram. Aí, aqui ele fala da leitura, né? De Lucas, capítulo 5, versículo 5. Como Jesus usava, ele continua aqui na leitura do livro, né? Como Jesus usava a arte da dúvida. Se observarmos os textos dos 4 evangelhos, veremos que ele era um excelente indagador, um ousado questionador. Usava a arte da pergunta para conduzir as pessoas a se interiorizarem, a se questionarem. Também era um êximo, gente, agora não sei se é êximo, gente do céu, como é que eu vou falar essa palavra? Então também era um êximo, tá ferrada, contador de parábolas que perturbava os pensamentos de todos os seus ouvintes. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus? Ele tem natureza divina? Ele é o autor da existência? Como ele se antecipava ao tempo e previa fatos ainda não acontecidos, tais como a transição de Judas, ou tais como a traição de Judas e a negação de Pedro. Como realizava os atos sobrenaturais que deixavam as pessoas extasiadas. Como multiplicou alguns pães e peixes e sancionou a fome de milhares de pessoas. Ele multiplicou a matéria?
as moléculas ou usou qualquer outro fenômeno? A ciência não pode dar essas respostas sobre Cristo nem outras tantas, pois essas perguntas entram na esfera da fé. Como disse, quando começam a fé, que é íntima e pessoal de cada ser humano e que, portanto, deve ser respeitada, a ciência se cala. Porque vai depender do grau, né? É o que ele fala. Vai depender do grau, do tamanho da fé de cada um. É inexplicável. Jesus continuará sendo, em muitas áreas, um grande enigma para a ciência. Não é possível comentar sua inteligência em alguns capítulos. A sua arte de pensar é sofisticada demais para ser tratada em apenas um livro. Outras obras serão necessárias para abordá-la. Ao investigarmos a sua inteligência, talvez possamos responder a algumas dessas importantes perguntas. Cristo sempre expressava com elegância e coerência a sua inteligência nas várias situações tensas e angustiantes que vivia. Teria ele dividido a história da humanidade se não tivesse realizado nenhum ato sobrenatural? Por que suas palavras permanecem vivas até hoje, mexendo com centenas de milhares de pessoas de todas as línguas, de todos os níveis sociais, econômicos e culturais? Porque os homens que nunca o viram ou nunca o tocaram, entre eles pensadores, filósofos e cientistas, disseram espantosamente ao longo da história que não apenas creram nele, mas também o amaram. São várias perguntas, né? Realizaremos neste livro uma viagem intelectual interessante ao investigarmos, né, a vida de Cristo. Ao contrário do que se possa pensar, ele gostava de ser estudado. Ele precisava ser analisado, indagado com inteligência. Coisa que eu não tenho para isso. Criticava as pessoas que o investigavam superficialmente. Em uma oportunidade, chegou até mesmo a convocar escribas e fariseus a estudarem mais profundamente a identidade e a origem de Jesus Cristo. As características ímpares da personalidade daquele que dividiu a história da humanidade. Aqui, ainda continuando no capítulo 1, vamos continuar lendo sobre essa análise que ele vai fazer, né, da inteligência de Cristo. As características ímpares da personalidade daquele que dividiu a história da humanidade. Nossa análise da inteligência de Cristo não obedecerá à ordem cronológica de sua vida, mas estudará as características da sua inteligência em situações específicas e em épocas distintas da sua história. Este livro não defende uma religião. Sua meta é fazer uma investigação psicológica da personalidade de Cristo. Porém, os sofisticados princípios intelectuais da inteligência dele poderão contribuir para abrir as janelas da inteligência das pessoas de qualquer religião, mesmo as não cristãs. Tais princípios são tão complexos que, diante deles, até os ateus mais céticos poderão enriquecer sua capacidade de pensar. Então, aqui é independente da sua religião, independente da sua fé, né? Independente da sua crença. Aqui ele fala que é para qualquer pessoa. É uma leitura que vai ajudar, vai agregar muito na vida, né? No pensamento de qualquer um de nós. Aí ele continua aqui. É difícil encontrar alguém capaz de nos surpreender com as características de sua personalidade, capaz de nos convidar a nos interiorizar e repensar a nossa história. Só Jesus. Alguém que, diante dos seus focos de tensão, contrariedade e dores emocionais, tenha atitudes sofisticadas e consiga produzir pensamentos e emoções que fujam do padrão trivial. Alguém tão interessante que possua o dom de perturbar nossos conceitos e paradigmas existenciais. Com o decorrer dos anos, à medida que atuei como psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador da inteligência, investiguei diversos tipos de personalidades. Compreendi que o ser humano, apesar da complexidade da sua mente, é frequentemente muito previsível. O mestre dos mestres fugia a essa regra, né? Frequentemente muito imprevisível, mas Jesus fugia dessa regra, né?
possuía uma inteligência instigante, capaz de provocar a inteligência de todos os que pensavam por ele. Gente, aqui eu errei de novo, para variar, porque eu tô com 4 olhos e ainda tô errando aqui. Bom, vou repetir essa parte, porque essa parte eu falei, ele pensava, ó, ele possuía uma inteligência instigante, capaz de provocar a inteligência de todos os que passavam por ele. Eu tinha falado pensavam por ele, então aí eu errei. Ele tinha plena consciência do que fazia. Suas metas e prioridades eram bem estabelecidas. Aqui, gente, vai estar, para quem quiser, quando você for fazer a leitura, você pode estar com a Bíblia, né, acompanhando. E aí, ele vai dando aqui vários trechos de capítulos, versículos, para a gente aprofundar a leitura. Como de Lucas, né, capítulo 18. Depois ele vai mencionar aqui o capítulo 1, o versículo 37 de João. Tem vários. Mas aí se eu for parar para ver agora, e a leitura vai ficar bem longa. Bom, continuando aqui, ó. Era seguro e determinado ao mesmo tempo. Ele era flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Ele despertava a sede de conhecimento nos seus íntimos, informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Sua coragem para expressar os pensamentos trazia-lhe frequentes perseguições e sofrimentos. Todavia, quando queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, não se intimidava. Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a... Todavia, quando ele queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, não se intimidava. E aí, eu me perdi aqui de novo. Bom, ele mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade com a perspicácia, né? Aqui eu repeti, porque eu já tinha lido, mas como eu tinha me perdido, eu tive que ler essa parte. Cristo nasceu num país cuja identidade e sobrevivência estavam profundamente ameaçadas pelo autoritarismo e pela vaidade do Império Romano. Eita, ele acha que vai que foi um erro atrás do outro. O ambiente sociopolítico era angustiante. Sobreviver era uma tarefa difícil. A fome e a miséria constituíam o cotidiano das pessoas. O direito personalicíssimo, ligado à liberdade de expressar o pensamento, era profundamente restringido pela cúpula judaica e amaldiçoado pelo Império Romano. A comunicação e o acesso às informações eram limitadas. Os judeus esperavam um grande líder, o Cristo, alguém capaz de reinar sobre eles, de resgatar-lhes a identidade e de libertá-los do jugo do Império Romano. Os membros da cúpula judaica viviam sob tensão política, com sua sobrevivência sob ameaça e seus direitos aviltados. Porém, por causa de sua rigidez intelectual, ele não investigava, inteligente que não desejava status social e nem poder político. Gente, eu não sei, tá ficando longa a leitura, né? Esperavam alguém que... continuando, viu, gente? Esperavam alguém que os libertassem do jugo romano, mas veio alguém que queria libertar o ser humano das suas misérias psíquicas. Esperava alguém que fizesse revolução exterior. Mas veio alguém que propôs uma revolução interior. De novo, ele vai falar do eu, né? Do interior. Esperava um poderoso político, mas veio alguém que nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade desprezível, Nazaré, e se tornou um carpinteiro
vivendo no anonimato até os 30 anos. Cristo não frequentou os bancos escolares, nem se formou aos pés dos intelectuais da época, escribas e fariseus, mas frequentou a escola da existência, a escola da vida. Nessa escola, ele conheceu profundamente o pensamento, as limitações e as crises da existência humana. No anonimato, ele padeceu de angústias, dores físicas, opressões sociais, dificuldades de sobrevivência, frio, fome e rejeição social. Porque ele foi rejeitado, né, gente? Por incrível que pareça, ele foi muito rejeitado. Na escola da existência, a maioria das pessoas não investe em sabedoria, né? E a velhice não é sinal de maturidade. Nela, os títulos acadêmicos, o status social e a condição financeira não refletem a riqueza interior, nem significa sucesso na liberdade de pensar. Nem significam sucesso na liberdade de pensar. Na arte da contemplação do belo, que ele falou lá no início da leitura. No prazer de viver, a escola da existência é abrangente, pois envolve toda a nossa trajetória de vida, incluindo até mesmo a instituição educacional. Aqui ele já fala, né, gente, porque ele volta de novo, que lá no começo ele explicou, né, que não se forma pensadores assim, né, inteligências, mesmo tendo vários títulos acadêmicos, né, mas a gente não chega nem 1% da inteligência de Cristo. Isso aí é eu que tô falando, viu? Mas é bem por aí, né? A escola da existência é tão complexa que nela se pode ler uma infinidade de livros de autoajuda, tá vendo? Olha só. E continuar ainda assim a ser inseguro, ter dificuldade de lidar com as contrariedades. Nela, o maior sucesso não está fora das pessoas, mas em conquistar terreno dentro de si mesma. A maior jornada não é exterior, e sim interna, percorrendo as trajetórias do próprio ser. Realmente, realmente. Entender o que está fora da gente é muito mais fácil do que entender o que está dentro, entender o que sentimos, nos conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, fica muito mais fácil em lidar com as dificuldades, com a dor, com o sofrimento. Saber o que a gente quer, né, realmente. Até para saber o que a gente quer, quem a gente quer ser, a gente precisa se conhecer. E o autoconhecimento é fundamental. Bora ler. Bom, continuando aqui. Nessa escola, os melhores alunos não são aqueles que se gabam dos seus sucessos, mas os que reconhecem seus conflitos e limitações. Todos nós passamos por determinadas angústias e ansiedades, pois algumas das mazelas da vida são imprevisíveis e inevitáveis. Na escola da existência, aprende-se que se adquire experiência não só com os acertos e as conquistas, mas muitas vezes com as derrotas, as perdas e o caos emocional e social. Foi nessa escola tão sinuosa que Jesus se tornou o mestre dos mestres. Ele foi mestre numa escola em que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatras e psicólogos são pequenos aprendizes. Muitos psiquiatras, psicoterapeutas possuem inteligência intelectual enquanto estão em seus consultórios. São lúcidos e coerentes quando estão envolvidos na relação terapêutica com seus pacientes. Porém, na vida real, né, pulsa fora dos consultórios de psiquiatria e psicoterapia. Né? Porém, na vida real, pulsa fora dos consultórios de psiquiatria e psicoterapia. Assim, quando estão diante dos próprios estímulos estressantes, ou seja, das suas frustrações, das suas perdas e dores emocionais, apresentam dificuldades para manter a lucidez e a coerência. Aí, de novo, né, a gente vai na parte do que está fora, né? Então, por mais que eles são estudados, que eles têm as ferramentas para agir ali, né, com os pacientes, mas para lidar com as dores deles, o sofrimento deles próprio, é muito mais difícil, né? Não é fácil, porque eu acho que é isso mesmo. Pra gente falar
Até para a gente reconhecer o erro do outro, não é mais fácil do que a gente reconhecer o nosso erro? É. Do mesmo modo, muitas pessoas que frequentam uma reunião empresarial, científica ou religiosa apresentam um comportamento sereno e lúcido enquanto estão reunidas. Todavia, quando se encontram diante dos territórios turbulentos da vida, não sabem se reciclar, ser tolerantes, trabalhar suas contrariedades com dignidade. E muitas vezes a gente perde a razão por isso, porque a gente não consegue lidar com as emoções, com as frustrações. E aí, o que acontece? A gente mesmo se derruba, né? Aí, a melhor maneira de conhecer a inteligência de uma pessoa é observá-la. Não nos ambientes incensos de estímulos estressantes, mas nos territórios em que eles estão presentes. Quem usa continuamente as angústias existenciais, as ansiedades, os estresses sociais, os desafios profissionais para enriquecer a arte de pensar e amadurecer a personalidade. Viver com dignidade e maturidade a vida que pulsa no palco da nossa existência é uma arte que todos temos dificuldade de aprender. Pela elegância com que manifesta seus pensamentos, Cristo provavelmente usava cada angústia, cada perda, cada contrariedade como uma oportunidade para enriquecer a sua compreensão da natureza humana. Era tão sofisticado na construção dos pensamentos que fazia até mesmo das suas misérias poesia. Dizia poeticamente que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem... deixa eu virar aqui que está na outra página. Mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Como pode alguém falar elegantemente da própria miséria? Jesus era um poeta da existência. Suas biografias revelam que ele reconhecia e reciclava suas dores continuamente. Assim, em vez de ser destruído por elas, ele as usava como alicerce da sua inteligência. O carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte da sua existência. Porém, quando se manifestou, revolucionou o pensamento e o viver humano. Bom, continuando aqui, né, gente? Ou seja, mundo dos pensamentos e da emoção. Devia ser transformado, caso contrário, a mudança exterior não teria estabilidade. Não passaria de mera maquiagem social. Para Cristo, a mudança exterior era uma consequência da transformação interior. E aí, se você quiser mais investigar mais essa parte, né? Aí tem que estar, gente, lendo o livro com a Bíblia, né? Ou o Google, porque daí você vai investigando aqui vários versículos, né? Que eu falei, que tem para dar continuidade, né? Para entender melhor. Apesar da inteligência de Cristo ser excepcional, ele reunia todas as condições para confundir o pensamento humano. Nasceu numa pequena cidade. Seu parto foi entre os animais, sem qualquer espetáculo social, estética ou glamour. Com menos de 2 anos, mal tinha iniciado sua vida. Já estava condenado à morte por Herodes. Seus pais, apesar da riqueza interior, não tinham qualquer expressão social. A cidade em que cresceu era desprezada. Sua profissão era humilde. Seu corpo foi castigado pelas dificuldades de sobrevivência. E por isso, alguns o consideravam envelhecido para a sua idade. Esse está no João, capítulo 8. Tem mais aqui, né, falando. Não buscava ser o centro das atenções. Quando a fama batia-lhe a porta, procurava se interiorizar e fugir do assédio social. Não se autopromovia, nem se autoelogiava. Oxe, nós, qualquer coisinha não tá, se engrandecendo. Eu sou, imagina. Muitas vezes, né? Muitas vezes.
Não falava sobre sua identidade claramente, nem mesmo para seus discípulos. Hum, ele não falava nem para seus discípulos mais íntimos. Aí é outro aprendizado pra gente, né? Que tem coisa que a gente não deve falar pra ninguém. Tem que guardar só pra gente mesmo, né? E Deus. Às vezes a gente fala demais. E aí, meu filho, o corpo paga. Falava, é, mas ele deixava que eles usassem a capacidade de pensar e descobrissem por si mesmo. Ele falava frequentemente na terceira pessoa, referindo-se ao seu pai. Só falava na primeira pessoa em ocasiões especiais, nas quais sua ousadia era impressionante, deixando todos perplexos com suas palavras. Jesus gostava de conviver com os desprovidos de valor social, as pessoas mais simples. Era o exemplo vivo de uma pessoa avessa a todo tipo de discriminação. Ninguém, por mais imoral e por mais defeito que tivesse, era indigno de se relacionar com ele. Cristo se doava sem esperar nada em troca. Isso ele fala bem no começo da leitura, né, que ele ia falar sobre isso, porque ele ajudava qualquer um, né, e não esperava retorno. Às vezes a gente faz alguma coisa, meio pessoa, às vezes a gente fala, a pessoa é ingrato, né, não agradece, não vê o que o outro faz. Cristo não, independente disso, né, ele não fazia por status, não fazia esperando algo em troca, esperando reconhecimento de valor, né, esperando fama, nada disso. Aí continuando aqui, ó, diferente dos escribas e fariseus, dava mais importância à história das pessoas do que ao pecado, como ato moral. Entrava no mundo delas, percorria a trajetória de suas vidas, gostava de ouvi-las. A arte de ouvir era uma joia intelectual para ele. Hoje a gente está muito nessa eu acho que carência de ter alguém que nos escute, né? A maioria das pessoas tá sempre correndo, sempre com pressa, e muitas vezes a gente não para ouvir, né? Dá uma atenção. Às vezes você passa uma mensagem no WhatsApp, fala muito rápido, muitas vezes a gente não presta nem atenção no outro, no que a pessoa realmente quer falar pra gente. Tá sempre, sei lá, gente, às vezes a gente um pouco vazio, né? E às vezes a pessoa só tá precisando de uma palavra mesmo, de alguém que escute por 5 minutos, às vezes até um minutinho da atenção, né? Falar ali e interagir com ela, porque hoje também com as redes sociais está tudo muito, a gente fala com muita gente ao mesmo tempo, mas escuta muito pouco uma pessoa, né? E é isso, né? Vamos continuando aqui porque tem muita coisa para ler. Cristo não tinha formação Cristo não tinha formação psicoterapêutica, mas era um mestre da interpretação, pois conseguia captar os sentimentos íntimos das pessoas. Ele percebia seus conflitos mais ocultos e atuava neles com inteligência e eficiência. Era comum ele se antecipar e dar respostas às perguntas que ainda não tinham sido formuladas ou que as pessoas não tinham coragem de expressar. Ele reagia com educação até quando o ofendiam profundamente. Era amável mesmo quando corrigia e repreendia alguém. Não expunha em público os erros das pessoas, mas ajudava-as com descrição, considerando-as acima dos seus erros, conduzindo-as a se repensarem. Embora fosse eloquente, expunha e não impunha suas ideias. Ele não persuadia, nem procurava convencer as pessoas a crerem nas suas palavras. Não as pressionava para o seguissem. Apenas as convidavam. As pessoas seguiam se quisessem, né? Ele não obrigava ninguém. A responsabilidade de crer nele era exclusivamente delas. Suas parábolas não produziam respostas prontas, mas estimulavam a arte da dúvida e a produção do pensamento. Então ali, e realmente, né, se a gente for parar para ler assim e pensar, estimula o pensamento mesmo, né? Faz a gente questionar, nos questionar.
questionar a nossa vida, questionar o nosso eu, a nossa existência. Estamos aqui para quê? Para onde vamos? Para onde iremos a mesma coisa, né? O que vamos fazer? E pensar e às vezes repensar e ainda não entender, porque não é fácil de interpretar as parábolas de Jesus, de jeito não é, eu acho, de jeito maneira que não é fácil. Mas traz muita sabedoria, não é a vivência a palavra correta para falar, né? Mas traz, é um aprendizado mesmo para nossa vida. Tudo, né? Tudo traz aprendizado para nossa vida. Ó, aqui aí ele continua. Jesus não respondia às perguntas quando pressionado, sendo fiel à própria consciência. Embora fosse muito amável, não bajulava ninguém. Ele não empregava meios escusos para conseguir determinados fins. Por isso, era mais fácil as pessoas ficarem perplexas diante dos seus pensamentos e reações de que compreendê-los. Ele foi, de fato, um grande teste para a cúpula de Israel. Cristo foi e continua sendo um grande enigma para a ciência, ele repete aqui de novo, né? E para os intelectuais de todas as gerações. Hoje, provavelmente, muitas pessoas que afirmam segui-lo ficariam perturbados por seus pensamentos se vivesse naquela época. Cristo confundia a mente das pessoas que passavam por ele e, ao mesmo tempo, causava nelas, até nos seus opositores, profunda admiração. Maria, sua mãe, impressionava-se com o comportamento do filho e com seu discurso desde a infância. Quando ele falava, ela guardava em silêncio as suas palavras. Tinha apenas 12 anos e os doutores da lei, admirados, sentavam ao seu redor para ouvir. Gente, olha que incrível, né? A inteligência dele, né? Com apenas 12 anos. 12 anos, né? Doutores das leis, pessoas assim, inteligentes, estudadas, né? Parava para ouvir ele. Era encantador. Parava para ouvir a sua sabedoria. Seus discípulos ficavam continuamente atônitos com sua inteligência, enquanto seus opositores emudeciam diante do seu conhecimento e faziam plantão para ouvir suas palavras. Até Pilatos parecia um menino perturbado diante dele, com a arrogância e o autoritarismo que lhe eram conferidos pelo poderoso Império Romano. Pilatos não poderia suportar o silêncio de Cristo em seu interrogatório. A singeleza e a serenidade dele, mesmo diante do risco da morte, chocavam a mente de Pilatos. A esposa do imperador, que não participava do julgamento de Cristo, mas sabia o que estava acontecendo, ficou inquieta, sonhou com ele e teve seu sono perturbado. E aqui você pode ir em Mateus, no capítulo 27, para entender melhor essa parte. As pessoas discutiam continuamente a respeito de quem era aquele misterioso homem, que parecia ter uma origem tão simples. Graças à sua intrigante e instigante inteligência, Cristo provavelmente foi o maior causador de insônia em sua época, porque as pessoas iam pensar, né? Pensavam muito, questionavam muito, para tentar entender, né, a inteligência dele, o pensamento, né? Assim, tão inteligente, tão aguçado. Ai, gente. Ó, chegamos no final do capítulo 1, tá? Aí eu vou parar por aqui. Já tô com 1 hora aí, né, fazendo a leitura. Comentei algumas coisinhas, porque tem que ser... Eu acho que é um livro, uma leitura muito inteligente, né? Vai agregar muito, mas eu não tenho essa sabedoria para comentar. Cada trechinho parar para comentar, não tenho ainda. Quero ter um pouquinho, um dia terei mais, né? Mas por enquanto, vamos indo na leitura mesmo, comentando o que dá para comentar. Mas enfim, eu gostei muito desse trecho aqui, dessa parte. E vocês? Querem mais? Próximo capítulo, capítulo 2. Ó, o capítulo 2 ele vai falar de o personagem real de Jesus ou imaginário? As 4 biografias de Jesus. Então, aí no próximo vídeo, eu vou continuar aí a leitura do capítulo 2, tá bom?
Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se gostar, deixa o like, tá bom? Compartilha também. Agora eu encerrei.